Você está pronto para isso, irmão? Você está pronto para cumprir o propósito de Deus na sua geração? Amém? Amém ou amém? Então abra sua Bíblia comigo no livro de Neemias. É um livro muito conhecido, é uma história muito conhecida. E eu amo falar e compartilhar essa palavra. É algo que sempre me motiva, é algo que sempre mexe comigo. E se tem algum nome sobre essa mensagem, eu gosto de colocar que compromisso para conquistar. Compromisso para conquistar. Vamos lá então, livro de Neemias, capítulo 1, nós vamos ler apenas alguns versos. Versículo 1 em diante diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, veio Hanani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes, pelos judeus que escaparam, os que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes, aqueles que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, miséria e vergonha. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu eu que, ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. O versículo 10 diz assim, Este, Senhor, ainda são os teus servos e o teu povo, que resgataste com tua grande força e com tua forte mão. Esses ainda são os teus servos, e o Senhor resgatou com grande força, com a mão poderosa. Sabe, eu estou vendo o pastor falando que essa semana vocês vão orar aqui. Existem duas orações na Bíblia que eu sempre busco orar. Uma é essa, de Neemias. Quando vocês estiverem orando, leia a oração dele. É ele clamando a Deus, Deus, o Senhor é poderoso, ninguém pode subsistir. Tudo está nas tuas mãos. O Senhor é aquele que reina absoluto. Mas Deus, nós pecamos contra ti. Tem piedade de nós. E eu me coloco na posição dos meus pais. Eu confesso o pecado dos meus pais. Eu confesso o pecado da nação. Eu confesso o pecado meu. Essa é a oração que a gente sempre tem que ter. Daniel, se você pega e compara as orações, parece que um copiou o outro. É o mesmo espírito, é o mesmo coração. Por quê? Porque eles reconhecem que você, quando quer cura, quando você precisa de Deus intervir na sua vida, você primeiro o exalta. Deus, o Senhor é o único. O Senhor é aquele. O Senhor é todo. O Senhor é tudo. Olha para mim agora e me perdoa. E perdoa também o que fizeram na nossa terra. Neemias nasceu no cativeiro. Nós estamos falando aqui, pelo menos, 90 anos depois que Jerusalém havia sido destruída. A Bíblia fala que Daniel teve uma profecia e ele falou, olha, 70 anos de cativeiro vai existir. 70 anos depois do povo ser levado cativo lá da Babilônia, destruído Jerusalém, e foram lá para a Babilônia, aqui vieram os persas, os sírios, e aqui nesse momento é Artaxerxes. Passa o reino da Babilônia, passa os outros reinos e chega Artaxerxes. Depois do reino da Babilônia vem o rei Ciro e faz um edito real. Olha, todos que estão no meu domínio, Deus me deu poder sobre
todas as nações. E eu decreto hoje que qualquer um de vocês que quiserem voltar para Jerusalém e reconstruir e refazer a adoração, podem ir. 70 anos depois. E Esdras e Neemias é um livro só para o judeu. Porque é o livro que retrata a restauração de uma nação. O livro de Esdras trata da restauração, da adoração, do sacrifício, dos serviços, da busca a Deus. Nós poderíamos dizer a restauração espiritual. Mas Neemias é a restauração política. A cidade-nação. E Esdras sai então, e junto com Zorobabel, e descem para Jerusalém e começam tudo de novo. Mas eles param, eles não continuam. Então passa-se 70 anos, Ciro dá o edito, as pessoas começam a ir para lá, Zorobabel desce, junto com todas as pessoas, e algumas pessoas e Esdras, começam a trabalhar, mas depois para. Então, aproximadamente, era o ano 90, depois que a cidade havia sido destruída. Neemias nasceu fora da cidade e da terra de Israel. Porque se ele já estava trabalhando, ele tinha pelo menos uns 25 anos. Com mais 90, estava difícil de Neemias ter nascido em Jerusalém. Ele nasceu fora. E como ele nasceu fora, 90 anos depois, toda a cultura já era o dia normal para ele. Imagina saímos aqui, todos aqui, a igreja, vamos embora para os Estados Unidos. Daqui 90 anos, serão os nossos netos que estarão nascendo e vivendo lá. E o que eles vão fazer normalmente? Já não são mais escravos. Eles já devem ter entrado para a sociedade, começado a estudar, ir para uma faculdade, aprender ao ofício, ser pessoas capazes, e os melhores, os que fossem mais doutores, mais capazes, eram chamados para trabalhar, eram contratados pelas melhores empresas, até que um dia poderia ser chamado para trabalhar como ministro do rei. Eu tive um evento no Rio de Janeiro, agora há pouco tempo, assim, uns 60, 90 dias, onde o ministro da educação foi. É um pastor presbiteriano. O currículo dele é impressionante. É um dos homens mais capazes que eu conheci. Ele foi reitor anos de faculdades. É alguém que começou numa família simples. Começou a estudar, começou a trabalhar, começou a crescer. Hoje ele é um ministro. Neemias era assim. Ele não era um escravo. Ele é um homem extremamente capaz para servir o grande imperador Artaxerxes, e todos os povos da terra serviam a Artaxerxes. Todas as vezes que vinham caravanas, ou reis, ou príncipes de todas as colônias, primeiro se apresentavam a Neemias. As pessoas têm a mania de pensar que ele era o copeiro do rei, aquele garçom que chegava para servir. Não! Ele tinha poder, ele tinha autoridade, ele era aquele que servia ao rei e dava ordens. Rei, agora vai entrar, toque as trombetas, entra o fulano, apresente aqui os presentes, está aqui as suas credenciais, para depois de muito tempo ser introduzido ao rei. E aqui está Neemias, no castelo, em Suzã, a grande fortaleza. E ele está aqui, a Bíblia diz que ele é um mês quisleu. O mês quisleu é mais ou menos o mês para nós de novembro. Vamos colocar como novembro, no final do ano. E aí chega perto dele, algumas pessoas conhecidas, diz que talvez fosse até meio parente dele, e ele pergunta, como é que está lá o nosso pessoal? Afinal, mesmo que a gente viva 90 anos depois do Brasil, e ir para os Estados Unidos, os laços continuam, as familiares, os queridos, os conhecidos. Aqui na região onde eu venho muito, a minha família veio do sul de Minas, Nepomuceno, Cana Verde, eu tenho parentes em Carmo da Cachoeira, para vários lados aqui. Ainda continuam os meus familiares. Aqui em Nepomuceno tem o nome do meu tataravô, bisavô, João Custódio da Veiga. Quantos anos já se passaram?
Então aquele relacionamento ainda com a terra dos seus pais ainda continuava. E ele ali, um grande homem poderoso, com um coração ainda no seu povo, ouve aqui um relato que faz com que ele se assente. Você já passou por isso? Você recebeu um relato e de repente você assenta e chora? Gente, pensa. Que oportunidade que você já viu na vida de que quando você recebe uma notícia, um relato, você assenta e começa a chorar. E fala que ele lamentou dia e noite. E fala que ele começou a orar durante todo esse tempo. Era algo triste, era algo terrível. Mas o que estava acontecendo? O nosso povo, lá na província, está vivendo em miséria. Já basta muitas vezes as pessoas não terem, talvez, condições financeiras para viver uma qualidade de vida. Nós vivemos à nossa volta e estamos vendo quantas pessoas perderam emprego, quantas empresas quebraram, quantos estão em dívidas. Somente em Belo Horizonte, até hoje, não retornaram às aulas direito. A minha esposa trabalha, tem uma escola infantil. A maioria, quase 60% das escolas infantis fecharam em Belo Horizonte. Somente em agosto do ano passado, eu era vereador em Belo Horizonte, 24 mil crianças já estavam sem escola, mesmo que se voltasse às aulas, porque não tinha mais escola. Além de viver na miséria, eles ainda viviam com vergonha. Aí não importa se você tem dinheiro ou não tem dinheiro, envergonhados. E vergonha você não passa sozinho. Vergonha você passa quando alguém está perto de você e você sente vergonha da condição que você está. Porque se você está em casa sozinho, você vai sentir vergonha? Talvez você fique constrangido. Mas sentir vergonha é quando você entra no meio do público, as pessoas olham para você e você se sente envergonhado. Mas por que isso? Por que vergonha? Por que miséria? A causa? Porque os muros de Jerusalém estão quebrados, fendidos, destruídos, e os portões estão queimados. Mas que contexto tem a ver isso com a gente? Naquela época, as cidades fortificadas eram protegidas, atraíam investimentos, atraíam pessoas, expandiam o seu comércio e eram prósperas. Existe um salmo que diz, que fala que Deus, ele fortalece os muros e traz prosperidade sobre as cidades. Porque o normal, o que era? Você assiste aqueles filmes medievais e antigos, a cidade é fortificada, tem os seus muros. Quando o inimigo vem, não tem como entrar. E normalmente, quando está em paz, não tem inimigo, na avenida principal da cidade, até nós mesmos no interior de Minas, a gente vê muito isso. A cidade pode ser pequenininha, mas tem uma avenida principal, tem uma igreja, e ali normalmente acontecem as feiras, ali normalmente estão as lojas principais, o banco, a mercearia, o supermercado, às vezes a escola, porque é a entrada da cidade. É isso que acontecia, as pessoas iam para a cidade, comercializavam, a cidade crescia, atraíam artesãos, começava a ter uma classe média, uma classe alta, poderia importar alguém, não, eu vou contratar um italiano lá de Nápoles para vir dar aula particular para o meu filho, não, eu vou contratar um artesão lá do Egito, porque eles sabem mexer com carros e cavalos, eu vou contratar uma pessoa lá do norte da Síria, eu importei pessoas e a cidade cresce. Os artesãos chegam, os dentistas, médicos, grandes professores, porque a cidade está crescendo, a economia vai crescendo, a sociedade se eleva, as pessoas movem das suas classes sociais e ali vira um lugar próspero. Mas a cidade sem muro, primeira coisa, não tem um sistema de segurança. Você já imaginou Pouso Alegre, sem polícia civil, polícia militar, guarda municipal? Você já parou para imaginar um lugar onde alguém te assalta na rua, você não tem o que fazer? Você já imaginou um lugar onde você vai para casa, trabalha, e todo o fruto do seu trabalho você deixa do lado de fora ou na garagem, quando você levanta no outro dia, arrombar o portão, levar o seu carro, roubaram tudo seu,
Ou então, quando você vai trabalhar no seu trabalho, vem para o centro da cidade, entra no seu escritório, quando você volta para casa, além de roubar tudo, batem nos seus parentes, estupram sua mulher ou suas filhas, levam o filho como escravos e vão embora. E você só pode chorar. Porque a cidade sem muro não tem exército, não tem proteção, não tinha nada. O inimigo entrava dentro de Jerusalém e fazia o que queria. Por isso eles viviam em completa vergonha. Eles deviam andar talvez pela cidade, e quando entrava alguém perto, eles abaixavam a cabeça e iam andando. Porque aquela pessoa que os humilhavam todos os dias. E aí ele vê a posição dele, poxa, Deus coloca ele numa posição tão maravilhosa, e ele chora. E ele ora. E ele pede a Deus, Deus, faz alguma coisa. Por que nós vamos ter essa semana oração? A oração é para nos aproximar de Deus, a oração é para pedir para Deus intervir nas nossas famílias, sim ou não? A oração é para pedir para que Deus intervenha na nossa cidade, na nossa economia, na nossa segurança, no nosso trabalho, nos traga prosperidade, nos dê condições de trabalhar, de viver e podemos engrandecer o nome dele. Esse é o nosso alvo, para isso a gente ora. Louvar a Ele e pedir que nos use. Aí Neemias passa por uma situação e que Deus usa ele para reconstruir a cidade de Jerusalém. Mas como é que ele conseguiu isso? Como que ele chegou lá? E eu queria falar para vocês rapidamente sobre 5 pontos. 5 pontos. Levanta a mão assim, que aí vocês não vão esquecer. Igual criança, né? Didático, né? Levanta a mão, balança, 5 pontos. Amém? Vocês estão prontos? Aí não precisa nem anotar, porque vocês vão decorar. Amém? Primeira coisa que Neemias fez. Primeiro grande passo em tudo que você precisa fazer na sua vida, que vai resolver todos os seus problemas, te trazer prosperidade, cura, salvação, libertação, restauração. Número 1, você não vai para frente se você não tiver uma vida de oração. Ah, mas não vai mesmo. E Neemias começa a orar. E começa a pedir a Deus que possa agir. Deus, o senhor precisa fazer alguma coisa. Tenta imaginar uma pessoa orando por dias. No capítulo 2, fala que quando estava no mês Nissan, ele entra na presença do rei. O mês Nissan é um mês aproximado entre fevereiro e março. Quisleu, novembro, Nissan, fevereiro, março. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Mas vamos colocar que fossem pelo menos 90 dias, ok? Você já conseguiu orar 90 dias direto por causa de um problema? 90 dias de manhã, de tarde, de noite. 90 dias chorando, 90 dias reclamando, 90 dias se derramando no chão, 90 dias se humilhando a Deus, 90 dias clamando a Deus por uma solução. Ele orava todos os dias e pedindo, Deus, só tem que fazer alguma coisa. Só tem que fazer alguma coisa. Só tem que fazer o rei Artaxerxes mudar isso. Nós temos que traz alguém, Deus, levanta alguém. Nós não oramos sempre assim. Deus, levanta homens com coragem, com ousadia, homens e mulheres com temor a Deus, para que governem a nossa nação. Quem já orou assim? Nós estamos sempre orando isso. A oração, ela faz algo maravilhoso. A oração abre a porta para a oportunidade. Eu vou repetir, gente. A oração abre a porta à oportunidade para você. Pastor, eu estou pedindo tanto a Deus para que Deus abra a porta de uma solução na justiça. Deu tanto a Deus que abra a porta para que eu possa casar. Eu preciso de uma promoção. Tanto a Deus para que eu possa passar no vestibular. Ou pedir uma transferência daquela faculdade para essa aqui. Ô Deus, eu preciso tanto que o Senhor possa intervir no casamento da minha mãe e do meu pai. Eu queria tanto que meu pai voltasse para casa. Eu queria tanto que meu filho largasse as drogas. Eu queria tanto que minha filha abrisse os olhos e ela pudesse reconhecer como que ela está agindo errado. Eu queria tanto que o meu pai me perdoasse. A oração abre a porta à oportunidade. Neemias entra na presença do rei. O rei olha para ele
e fala assim: Neemias, olha para você ver o grau, gente, o grau de intimidade. Olha o grau de intimidade do rei com Neemias. Fala: Neemias, cara, você parece que está doente, mas isso não é doença. Isso é tristeza do seu coração. Olha a percepção. Você acha que alguém frio, alguém que não tivesse relacionamento, alguém que não tivesse amizade, alguém que não tivesse anos talvez juntos trabalhando, iria reparar aquilo? Neemias, você não está legal, cara. Mas isso aí que você está passando é tristeza do coração. O que está pegando? A Bíblia fala que Neemias ora e pede a Deus que lhe dê graça. E ele fala ao rei: Rei, como é que eu posso estar feliz aqui, tão bem com você, trabalhando, vivendo a vida, Deus nos abençoando, e o meu povo, a minha família, a minha terra, vivendo completamente numa miséria, vivendo completamente numa desgraça, vivendo completamente humilhados. Hoje não existe lugar que eu poderia descrever tanto como a Venezuela para tentar descrever o que nós vivemos hoje. O povo que estava bem anos atrás, prósperos. Eu morei nos Estados Unidos 6 anos, eu tinha vizinhos venezuelanos, eu conheci médico, dentista, a sociedade alta do pessoal de Caracas. Morando ao meu lado, eu trabalhava numa organização internacional de missões, o cara cortando grama nos Estados Unidos para viver. E eu perguntava para ele: mas o que aconteceu? Ah, Fernando, o país acabou. Gente, isso era 2008. Agora nós estamos vendo aí algumas notícias, a gente não consegue receber tudo, porque tudo é fechado, virou um país comunista, o povo está comendo lixo. Hoje na Argentina, 60% da população já está passando dificuldade. Então tenta imaginar o quadro de vergonha e miséria. Em Belo Horizonte, eu já peguei táxi com venezuelano, Uber com venezuelano. Nós acabamos outro dia de ajudar a levar uma geladeira para uma família venezuelana em Belo Horizonte. Eles tiveram que fugir, dispersaram-se, porque o país acabou. Eles vivem em completa miséria e vergonha. E aí, nesse momento, quando ele faz isso, chega no ponto número 2. Neemias sabia muito bem o que ele tinha que pedir. Neemias tinha uma visão. Entenderam, irmãos? Um grande problema que nós temos hoje em dia, há anos atrás, antes da pandemia, o próprio IBGE falava que 40% dos jovens de 16 a 26 anos era conhecido pela geração nem estuda, nem trabalha. E não é zoeira não, é pesquisa do IBGE, a geração nem do Brasil. Hoje, piorou, nós não temos os números. Nós iríamos ter o censo, pessoas estavam sendo contratadas para o censo 2021, mas cancelaram o censo. Os números devem estar muito pior. Mas o rei vira para ele e pergunta: Neemias, o que você me pede? Na lata. Rei, eu te peço, me permita que eu vá até Jerusalém, me permita que eu possa ir lá, reconstruir os muros da cidade de Jerusalém, para que a minha nação, o meu povo, possa voltar a viver em prosperidade, possa viver uma vida digna, possa viver uma vida não mais humilhado, não mais em miséria, não mais em opróbrio. Gente, a maioria das pessoas não sabem o que fazer. Jovens e adolescentes, você chega nas escolas, nós temos projetos com a Mocidade para Cristo do Brasil, de capelania, e às vezes as pessoas contam para mim: Fernando, a coisa mais triste que tem nas escolas hoje, entre os adolescentes, que quando você pergunta o que eles querem ser, eles não sabem o que fazer, não sabem o que planejar, não têm plano para o futuro, e quando tem, alguém quer ser traficante. Porque é o herói deles. É uma geração que não tem propósito, não tem sonhos, não sabe aonde eles querem chegar. E estão fazendo o quê? Vivendo o presente. Sexo, drogas e rock and roll. Vamos viver, porque a gente não sabe como é que vai ser. É gravidez precoce, abuso, exploração, automutilação, violência
estupro de vulneráveis. É o que a gente vive todos os dias nas escolas, e não é capital não, isso acontece no interior. Acontece em todos os lugares. Mas Neemias sabia o que queria. Algumas pessoas sabem o que querem. Por isso elas estão preparadas, porque elas têm uma visão. Pastor, eu não tenho visão. Você tem que voltar no passo número 1, qualquer? Oração. Porque a oração vai abrir os seus olhos para ter um propósito. Filipenses 2,13 diz que Deus manifesta em vós tanto o querer como o realizar. Existem coisas no seu coração que talvez entra nele, você fica empolgado, animado, né? Os jovens, isso acontece demais da conta. Eu me lembro, eu era jovem também, já fui jovem, né? Você encontrava com um amigo, ei fulano, como é que tá? Cara, eu conheci a Andréia. É mesmo, cara? E aí, não é a paixão da minha vida, é o sonho. Com essa é o caso. Aí você passa uns 4, 5 meses, encontra um amigo seu. E aí, André? Que André, eu só conheci a Patrícia. Aquilo que começa uma hora para outra muda. Mas tem coisas no seu coração que está aí há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, há 50 anos, e ainda arde no seu coração quando a gente fala em cumprir o propósito de Deus na sua vida. Ah, Deus, eu sonho tanto ser usado pelo Senhor para fazer um ministério com criança. Eu sonho tanto ainda ser um missionário fora. Eu sonho tanto em ganhar dinheiro e poder sustentar trabalhos do Senhor. Eu sonho tanto em poder entrar na área pública e poder fazer diferença. Eu sonho tanto em ajudar a implantar uma igreja. Eu sonho tanto em poder fazer diferença. Visão é o segundo passo. E nesse momento, o rei tinha todo o poder para fazer o que queria. Aí o rei vira para Neemias e fala: Neemias, o que me pedes? E aí eu pergunto para vocês, em nome de Jesus, como se Deus neste momento falasse aos seus ouvidos: filho, filha, o que me pedes? O que é que nesse exato momento você tivesse de frente ao seu Pai, de frente ao seu Deus, que tem todo o poder, toda a autoridade para poder fazer tudo que você pudesse pedir? O que é que você ia pedir? Você sabe neste momento qual é a sua visão para você pedir a Ele? Se você sabe, irmão, você já deu um grande passo na vida. Porque a maioria das pessoas não sabem o que fazer e parece que vivem para existir. Eu era mais novo uma vez, eu perdi meu pai, eu tinha 16 anos de idade, nasci num lar evangélico, virei para minha mãe e falei assim: mãe, eu estou revoltado com a minha vida. Ela falou: que é isso, filho? Não, a igreja só me ensina o seguinte: a gente nasce, cresce, estuda, passa no vestibular, faz um curso, arruma uma boa profissão, ou vai arrumar um emprego, ou vai montar um negócio, depois casa e traz os meninos para a igreja. É só isso, mãe. Mas a Bíblia não diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no entendimento do homem aquilo que Ele preparou para mim, para você? Eu já ouvi muito esse verso num velório. Ah, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no entendimento do homem aquilo que Deus preparou para nós. Eu quero isso aqui, Ele prometeu para mim aqui. Eu quero ser usado por Deus aqui. Ele veio para me dar vida e me dar vida em obras. Nós iríamos fazer obras maiores do que Jesus. Você está pronto para isso, irmão? Você está pronto para isso, irmão? Pois eu saí do Brasil e aos 23 anos de idade, em 1989, eu fui estudar nos Estados Unidos e fiz seminário lá. Fiz o curso de missões, me formei, fiquei 6 anos fora do Brasil, trabalhei em 2 organizações internacionais, uma é muito conhecida, Portas Abertas. Eu cheguei a ser detido no Vietnã, entrando com 32 Bíblias e $7 mil. Já fui para a China, já fui para o Vietnã, Filipinas, trabalhei com Alphalete Internacional, com alfabetização de adultos, educação infantil, pré-escola, desenvolvimento comunitário em 26 países. Português, inglês, crioulo, espanhol, francês. Viajei à África, viajei à América Latina,
voltei para o Brasil, comecei a trabalhar na Igreja Batista da Lagoinha em 2000, entrei na igreja com 13 mil membros, me transformei no pastor executivo da igreja, hoje somos mais de 500 igrejas, já passamos de 100 mil membros, rádio, televisão, abri a Escola Carisma, abri a Escola Cristo para as Nações em Belo Horizonte, tive programa de televisão e eu ainda quero fazer muito mais. Porque um dia eu falei, Deus, me usa. Não tenho prazer na minha vida a não ser que o Senhor me use. Filho, o que você me pede nesse momento? Se você sabe o plano de Deus para a sua vida, o propósito, o chamado de Deus para a sua vida, como Davi cumpriu o propósito de Deus na sua geração, eu te digo, Deus está chamando você para cumprir o propósito de Deus nessa geração. E eu não tenho dúvida nenhuma que a nossa geração está sendo mais do que preparada para proteger a próxima geração. Porque os muros da nossa nação, os muros da nossa sociedade hoje, foram completamente corrompidos por doutrinações político-partidárias, ideológicas, por ideologias de gênero, queer, lésbicas, homofóbicas, transgêneros, feministas, marxistas, leninistas, em nome de minorias, politicamente corretos, e que estão desfazendo casamentos, aumentando o lesbianismo no meio da nossa sociedade, no meio de crianças e adolescentes, drogas, mutilação e suicídio, até em crianças com 7, 8, 9 anos de idade. Olha as ameaças à sua volta. Nós fomos chamados para proteger essa geração que vai nos governar amanhã. Esse é o chamado que nós temos. Porque os nossos jovens e adolescentes estão completamente sem norte. Quantos amigos nossos, quantos jovens, em várias igrejas você conhece, o moço era um dirigente de louvor, o moço era uma bênção, a menina estava aqui sempre, fazendo tudo, nossa, era líder de célula, bacana, crescendo. Quando entra para a faculdade, pirou a cabeça. Aí começa o conflito de gerações, começa conflito com a família, e quantos nós estamos vendo todos os dias aí, militantes políticos transformados em zumbis, e que já não acreditam mais que isso aqui é a palavra de Deus. Mas pastor, qual que é o problema de eu, jovem, namorar um outro rapaz? Qual o problema, pastor, eu, menina, namorar com outra menina? Afinal, Jesus não é amor? Chegará o tempo em que não suportarão mais a sã doutrina. Mas antes, tendo comichão nos seus ouvidos, atrairão para eles doutores, mestres, que irão defender os seus desejos carnais, concupiscências, e vão se afastar da verdade e acreditar em fábulas. Pois, irmão, estou para te dizer, em nome de Jesus, nós estamos vivendo os tempos onde o espírito do anticristo já está no nosso meio. Porque até dentro do nosso meio, em 1 João diz que muitos, no espírito do anticristo, saíram do nosso meio e já estão pervertendo a palavra de Deus. Eu não vou falar nome, mas nós sabemos de até um grande líder evangélico que já está falando de um evangelho inclusivo, já está falando de LGBT dentro da igreja, como membro, ou como pastor, ou como líder de louvor, abandonando a palavra de Deus. Nós não temos problema nenhum com gays, lésbicas, transexuais, não temos problema nenhum. Desde que eu era menino, eu conheço pessoas homossexuais, eu tenho amigos homossexuais. Nós não temos problema com a sexualidade de nenhum adulto, cada um vive a sua vida, mas nós nunca vamos tolerar que eles tentem fazer isso na mente das nossas crianças. Filho, o que me pedes? Se você não sabe, volte ao número 1, que é a oração. Vai lhe abrir a porta-oportunidade e vai te dar uma visão. Amém, irmãos?
Que essa igreja, em nome de Jesus, seja uma igreja com muita visão, que cada membro aqui receba de Deus uma visão para cumprir o propósito de Deus na nossa geração. Amém, irmãos? Então vamos dar um aplauso para Jesus, pode? Terceira coisa, vamos lá. Primeiro, não aprenderam não. Primeiro, segundo, visão. Terceira coisa, Neemias desce então para Jerusalém, porque ele vira para o rei vai e dá a ele cartas, dá a ele materiais, dá a ele um pequeno exército, dá a ele dinheiro, dá a ele madeira, dá a ele condições de atravessar todo o reino e chegar em Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, com todo aquele material, você imagina, a cidade toda deve ter reparado, né? Imagina que Pouso Alegre, de repente, chega dezenas, centenas de carretas, chega dezenas de ônibus, com um tanto de gente uniformizada, militares, um tanto de empregado, talvez escravos, um tanto de gente, todo mundo olhando, quem que é esse cara? Quem que é esse cara? Não é isso que acontece? Todo mundo devia estar olhando para Neemias e pensando, o que esse cara vai fazer? Não, ele deve ser um príncipe que chegou agora e vai construir um palácio. Não, deve ser um grande comerciante que vai edificar aqui um hipermercado, né? Hoje, nas cidades que a gente chega hoje, tem cada hipermercado que a gente fica impressionado, né? É atacarejo, aquele monstro de empreendimento. Neemias chega, o que ele faz? De noite, sem ninguém ver. Ele sobe no cavalo dele e vai andando a cidade e analisando os muros. Ele entra no portão tal, ele vai na parte do muro leste, ele entra no portão do dragão, ele passa por não sei aonde, ele vai olhando tudo e ele vai analisando, olha, aqui tem um buraco, eu vou ter que refazer aqui toda a fundação, porque aqui chovia e durante os anos as águas foram passando, levou toda a fundação. Já aqui só tem esse buraco, eu acho que se a gente trouxer pedras a gente faz isso. Lá, aqui não tem nada, nós vamos ter que começar desde cima. Lá em cima nós só vamos botar um azulejo ali, pintar e pronto. Ele começou a desenhar um plano. Irmão, se você tem um propósito na sua vida, se você sabe o que você quer fazer, como que você vai chegar lá se você não tem um plano? Eu conheço pessoas que às vezes chegam para mim e falam assim, pastor, eu queria tanto ir para os Estados Unidos, eu queria tanto trabalhar lá. Falei, você estuda, você sabe inglês? Não. Você estuda inglês? Não. Pô, pelo amor de Deus. Pastor, eu queria tanto casar, pastor. Já tem 4 anos que eu estou namorando com a menina. É mesmo, cara? Você está trabalhando? Não, pastor. Seu pai é rico? Não, pastor. Você estuda, filho? Não, pastor. Ô filho, que sogro doido que vai deixar você entregar a filha dele para você? Pelo amor de Deus, velho. Não, pastor, eu estou trabalhando, estou terminando a faculdade, já consegui um estágio, estou juntando com um amigo meu, nós vamos montar uma pequena empresa, e olha, meu pai me ajudou, já deu entrada no apartamento, e pode ter certeza, no final do ano nós vamos casar, eu queria convidar o senhor a fazer o casamento. Amém, irmão? Qual o plano? O grande problema que nós temos hoje em dia é que as pessoas não sabem onde querem ir e nunca vão chegar a lugar nenhum. São pessoas que começam e não terminam. Você conhece assim? A pessoa começa uma faculdade, começa um trabalho, começa uma empresa, larga, começa um casamento, abandona, começa tudo e não termina nada. Porque não cria um plano. Vai viver na vida, deixa a vida me levar. E só destrói na vida dos outros. Não tem uma persistência, não vai a lugar nenhum. Se você quer algum lugar, você tem que saber o plano para chegar lá. Amém, irmãos? Amém. A minha filha, a mais velha, nós somos 5 lá em casa, e eu às vezes até brinco que parece que nós não tivemos muita criatividade, porque todo mundo é com a letra F. Então eu sou o Fernando, a Flávia é minha esposa, a Fabiana é a mais velha, vem a Fernanda e vem o Felipe. A Fabiana foi para os Estados Unidos também estudar no seminário, com 18 anos, foi para os Estados Unidos e nunca mais voltou. Casou com um sul-africano, está grávida, graças a Deus o neném está bem. Foi uma dificuldade, nós passamos esses primeiros 5 meses, os médicos colocando horrores na cabeça dela, e a nenenzinha, contatou um milagre rapidamente, estava numa pontuação 8, e a pontuação normal é 10. Eles têm lá as medições deles lá de algum tipo de teste, porque o cordão umbilical dela só tinha uma via de alimentação. E a menininha não desenvolvia.
E ontem, a gente voltando na estrada, perto de Maria da Fé, na hora eu confesso para vocês que eu até chorei. A gente fica numa situação difícil, que ela me ligou lá dos Estados Unidos chorando, falando: pai, ela saiu de 8 para 28. O nível, quem fica abaixo de 10 já era possível uma criança que poderia ter algum problema. Ela vai nascer daqui a uns 40 e poucos dias. Pai, ela pulou para 28. Ela pulou, acho que de 1 quilo e pouco para 2 e pouco. É só Deus. E essa minha filha, morando nos Estados Unidos, com 18 anos, eu entreguei um papel na mão dela. Filha, leva para você. O que é isso, pai? Ela guardou, está lá com ela. Em 1989, quando eu cheguei no seminário nos Estados Unidos, eu orando, eu coloquei num papel os meus próximos 6 anos. 1989 eu quero fazer isso, 1990 eu quero terminar o curso, 1991 eu quero estar casado, 92 eu vou abrir isso aqui, 93 com meus irmãos, fazer isso, estar trabalhando, fazendo. Nasceu o primeiro neném em 1995. Irmãos, pode não ter cumprido 100%, mas falo para vocês, 90% do que eu botei naquele papel, Deus cumpriu na minha vida. Porque eu orava todos os dias, ficava na minha carteira, pastor. Eu andei com aquilo na carteira durante anos. Quando minha filha tinha 18, no mínimo, eu andei 25 anos com aquele papel na minha carteira. Quando ela foi para os Estados Unidos, eu entreguei para ela. Irmão, eu vou te dar um para casa hoje. Você vai chegar em casa, você vai sentar num cantinho e coloca no papel. Talvez nesse momento você já está pensando um tanto de coisa que você está pensando em fazer nos próximos anos. Coloque a sua visão no papel. A própria Bíblia diz: escreve em tábuas para que quando os outros passarem, veja. Oração, visão, plano. Está pronto para isso, irmão? Quarta coisa, nós estamos para quase encerrar, vamos lá. A Bíblia fala que logo depois ele reúne os príncipes, os sacerdotes, os maiorais, os que tinham ali, eles eram influenciadores na cidade, né? Influenciavam todo o povo que estava ali. Então ele une com eles e fala assim: gente, presta atenção, os muros de Jerusalém estão fendidos, e olha aqui, o rei me deu cartas, eu tenho hoje material, olha o tanto de carreta que eu trouxe, um pequeno exército veio comigo, eu tenho dinheiro, eu tenho madeira, se nós nos unirmos, nós vamos reconstruir os muros, mas se nós deixarmos passar o momento, nós vamos perder a oportunidade, vamos nos unir, vamos trabalhar, vamos reconstruir os muros da nossa nação. E o povo disse: nós iremos com você reconstruir os muros. Sabe o que é isso, irmão? Sentimento de urgência. É hoje, é agora. A Bíblia não fala amanhã, a Bíblia fala que o tempo de Deus é hoje. O tempo da mudança é hoje. O dia da salvação é hoje. Ah, mas o diabo deixa no nosso meio um espírito extremamente agradável chamado zona de conforto e procrastinação. Não, amanhã eu faço. Amanhã eu faço. Mas não, hoje não. Deixa para amanhã. Eu tenho uma prova segunda-feira, domingo de noite vai estudar. Deixa para depois. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que pagar aquela conta. Eu fiz uma promessa para o meu filho. Vai protelando, vai empurrando. Quantas coisas na sua vida você entrou em fria porque você deixou para depois? Quantas confusões você viveu na vida porque alguém empurrou com a barriga alguma coisa e o trem virou uma confusão? Você já chamou alguém de enrolado? Hein? Já começaram a rir aqui. Alguém já te chamou de enrolado? Irmão, o dia da sua vida, o dia da sua transformação, o dia da reconstrução do seu casamento é hoje. O dia de reatar o seu relacionamento com seu filho é hoje. O dia de Deus mudar a sua vida é hoje. O dia de você parar a prostituição é hoje. O dia de você parar de mentir é hoje. O dia de você parar de roubar no trabalho é hoje. O dia de você voltar a ter aliança com Deus é hoje. O dia de você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus é hoje. Oração,
visão, plano, sentimento de urgência. E a quarta coisa, eu vou encerrar. A Bíblia diz aqui, mais para frente, que ele faz um discurso entre as pessoas e diz o seguinte: olha, 12 anos eu estou aqui como governador. E nesses 12 anos, eu nunca agi como os que vieram antes de mim para governar vocês. Pelo contrário, tudo que eu tinha como governador eu dei a vocês. Vocês comeram na minha mesa, eu abri espaço para todos vocês, o que eu comia, vocês comiam, o que eu vivia, vocês viviam, porque o que me deram para governar, eu contribuí com vocês. Os que vieram antes de mim, além de explorar vocês, além de dominar vocês, além de manipular vocês, eles roubaram de vocês. Sabe o que é isso, irmãos? Porque ele fala, porque eu tenho temor a Deus. Sabe o que é isso? Compromisso com as pessoas. Como é que anda o seu nível de compromisso? Com você mesmo. Compromisso com o seu Deus. Compromisso com o seu casamento. Compromisso com os seus filhos. Filho, hoje eu vou chegar mais cedo para a gente andar de bicicleta. Quanto tempo você já falou isso e não cumpriu? Filho, na hora que eu chegar em casa nós vamos fazer aquilo. Não, na hora que eu chegar em casa, eu vou com você, amor, lá no shopping. Não, nós vamos olhar aquele imóvel que nós precisamos resolver. Não, eu vou lá sentar com você naquela pessoa que nós precisamos visitar. Não, nós vamos. Eu não tenho compromisso com a própria palavra. Não tenho compromisso com a igreja. Não tenho compromisso com Deus. Não tenho compromisso com nada. Exige tudo de todo mundo, mas não quer compromisso com nada. Só quer saber de direitos. Não tem compromisso com o patrão, mas na hora que puder, exige os direitos trabalhistas. Leva para casa uma caneta. A caneta, qual é o problema? Levei a caneta da empresa para casa. Ladrão. Olha, irmãos, eu vou falar uma coisa simples que acontece com todo mundo aqui e ninguém às vezes nota. Chega em casa e olha na sua estante, olha no seu guarda-roupa, se tem alguma coisa que não te pertence. Pode ser aquele sapato que você pegou emprestado, aquele vestido, aquele brinco, aquele CD, aquele livro. Se não é seu, pelo amor de Deus, liga para a pessoa e fala: fulano, eu preciso te devolver aquele negócio, aquele dinheiro. Agora, se você não tem condições, você liga para o fulano e fala assim: fulano, eu não tenho condições de pagar, eu estou com o seu vestido aqui, ele rasgou, me perdoa, me dá ele, mas não fica com nada na sua casa que não te pertence. Sabe por quê? Jesus diz assim: quem não é fiel no pouco, nunca vai ter o muito. E quem não é fiel naquilo que pertence aos outros, Jesus pergunta: quem vos dará o que é vosso? Como é que você pode receber o que Deus tem preparado para a sua vida, se existe algo que te impede de você receber o que Deus está preparando para você? Se você não é fiel naquilo que é dos outros, você não vai receber o que Deus tem para a sua vida. Compromisso. E eu vou encerrar com uma história. Eu tive um professor no seminário nos Estados Unidos, chamado Bob Beckett, e esse cara trabalhava como pastor numa cidade do interior da Califórnia chamada Hemet. E ele estava no gabinete dele, lá orando, e ele assim, sempre pedindo a Deus para sair da cidade. A cidade era o interior e a cidade era o seguinte quadro. Número 1. A cidade era a cidade onde se reunia todos os grandes índios feiticeiros do mundo, porque era um dos maiores centros de magia negra indígena. Então, aqueles filmes, aquelas histórias que você vê, mexendo com cobra, adorando, fazendo aquelas feitiçarias todas, era essa região. E lá tinha até aquele urso para todo lado. Se você reparar, tem um filme que vem desde a época do Alasca e descendo na Califórnia, Irmão Urso. É um desenho animado da Disney, onde se a pessoa morre, vira um bicho. E se o bicho morre, vira gente. Então é esse tipo de povo que existia ali, e vários feiticeiros da África, da América Latina, indígenas, iam sempre para essa cidade. Então a cidade já era uma cidade pesada espiritualmente. Para piorar um pouquinho, a cidade ela devia ser pior do que Varginha. Não porque Varginha tem algo de errado, em relação ao tal do ET. Porque construíram na cidade o maior aeroporto de extraterrestre do mundo.
Porque algumas pessoas achavam que ali ia descer um ET. Tem nada a ver com a cidade. Varginha hoje, nós tivemos lá, fizemos um evento semana passada, é uma cidade maravilhosa, ainda tem um Colégio Batista que nós estamos sempre juntos lá com o pessoal, mas o povo tinha aquela ideia de que ali o ET ia descer e ia levar todo mundo embora. Então construíram literalmente um aeroporto para a espaçonave extraterrestre. Então imagina, gente, ia todo mundo, do mundo inteiro ia para lá. Os ufologistas do mundo todo, seminários, eventos, talvez eles deviam até ensaiar lá o pouso do ET, né? Vocês lembram? Bom, alguns lembram, né? Quando a passagem do cometa Halley passou perto da Terra, nessa região, suicidaram mais de uma centena de pessoas. Por quê? O cometa Halley estava passando e eles suicidaram achando que o ET estava levando eles. Estou falando sério. Olha as histórias sobre suicídio e o cometa Halley, vocês vão achar isso. Terceira coisa, na década de 70, nos Estados Unidos, existiu um guru indiano famoso. Eu uma vez peguei o nome dele, mas ele é até difícil de pronunciar, mas era o guru de Hollywood. E esse guru, nos anos 70, tem várias fotografias dele com Richard Gere, com os grandes artistas de Hollywood. E esse guru resolveu fazer o centro dele de treinamento, de nova era, de vida zen, de fumar maconha e outras coisas nessa cidade. Para piorar um pouco, a cidade era o maior centro de tráfico de drogas da região leste dos Estados Unidos. A polícia era corrupta. Foi juntando tudo. E lá era o lugar que nasceu os Hell Angels. Eu vou falar aqueles motociclistas de moto, todo tatuado, fedorentos, os primeiros hippies mesmo, de moto, todo recortado, todo cheio de coisa, todo cheio de tatuagem, as roupas de couro, né? E esses caras roubavam, invadiam casas, não trabalhavam, né? Então, olha o clima da cidade. Polícia corrupta, drogas, violência, nova era, ET e ainda outras religiões. E ele está no gabinete dele, pastor, ele está orando, estudando a palavra para fazer uma mensagem. Deus vira para ele e fala assim: Bob, você está pronto para passar o resto da sua vida aqui nessa cidade? Aí ele olha para um lado, para o outro e fala: sai, Satanás, sai fora, está amarrado em nome de Jesus. Sai para lá, menino. E Deus pergunta para ele de novo: Bob, você está pronto para passar o resto da sua vida nessa cidade? Aí ele começa a sentir estranho e falar: Deus, és tu mesmo, Deus. Bob, você está pronto para passar o resto da sua vida nessa cidade? Fala: Deus, não faz isso comigo, não. Você já orou assim? Deus, não me pede isso, não. Né? Não me pede isso, não. Bob, você está pronto para passar o resto da sua vida nessa cidade? Aí ele fica constrangido e fala: Deus, me perdoa. Mas deixa eu te contar uma coisa. A minha mulher detesta essa cidade. Se o senhor convencer ela, eu vou pensar no assunto. Tá bom. Ele foi para casa. Lá nos Estados Unidos a gente não almoça, a gente janta. Porque os meninos vão para a escola a partir das 9 horas da manhã e só voltam às 4. Então a reunião da família é às 6 horas da tarde. Você faz uma comida. Na hora do almoço, normalmente é um sanduíche, alguma coisinha. Então, eles reuniram, jantaram, conversaram, e ele foi pegar o lixo para levar para fora, a mulher dele lavando os pratos, botando ali na lavadora. De repente, ele vira para ela e fala assim: meu amor, oi, você já pensou se a gente passasse um dia nessa cidade? Como é que é? Pois é, isso aí. Não entendi. Pois é, você já pensou se a gente puder passar aqui na cidade? Fala direito, homem. Moça, você já pensou se a gente pudesse passar o resto da vida nessa cidade? Você está doido, mano? Nem a pau. Ele virou de lado assim. Yes! Aí, passou o tempo. Eles foram dormir. Ele na cama lá, lendo a Bíblia, ou lendo um livro. A mulher dele sai do banheiro. Vira para ele e fala assim: Bob, por que é que você me fez
aquela pergunta hoje. Que pergunta, amor? Se nós poderíamos passar o resto da nossa vida nessa cidade. Amor, não, para aí. Não, nós já conversamos sobre esse assunto. Eu sei que você detesta essa cidade. Eu sei que você não gosta. Nosso filho está passando vestibular lá em São Francisco, em Los Angeles. Nós vamos mudar daqui. A denominação está ajudando a gente e tal. Sua mãe mora para lá. Bob, por que é que você me fez essa pergunta? Amor, vamos parar por aqui. Amor, é assunto que a gente não quer conversar. Deixa para lá. Você já falou que não quer mesmo. Bob, por que é que você me fez essa pergunta? Aí ele falou, porque Deus falou comigo. E ela, em lágrimas, disse para ele, Deus falou comigo que agora, no banheiro, e me desafiou a ficar aqui. Compromisso para conquistar. Ele conta que a primeira coisa que ele fez no outro dia, ele orou com a esposa dele, no outro dia ele comprou um lote na cidade, no cemitério. Ele comprou um lote lá, subiu em cima do terreno dele e começou a orar a Deus, falar, Deus, eu me comprometo com o Senhor. Eu só saio daqui quando o Senhor me levar. E Satanás ouve. Pode ouvir aqui agora. Se Deus permitir, eu vou ser enterrado aqui. E se Deus quiser diferente, eu vou subir com ele nas nuvens. Mas eu não saio mais daqui. E aí ele começou, pastor, a reunir com os pastores. A igreja era dividida. Ele começou a reunir com 5, com 10, com 15. Naquela época, começaram caminhadas de oração. Naquela época, começaram a fazer marcha para Jesus. Naquela época, ele saía com a igreja dele, vocês preparem aí para vocês andar pelas ruas, arruma um bocado de azeite e começa. Em vez de só ficar aqui dentro, eles iam na Câmara Municipal. Nós fazemos isso em Belo Horizonte, irmãos. Eu era vereador em Belo Horizonte, minha esposa é vereadora hoje. Todos os meses, na Câmara Municipal, nós oramos. Nunca na história da Câmara Municipal de Belo Horizonte, 2 vereadores já foram caçados por crime. Nunca aconteceu. É Deus destronando os nossos inimigos. Nós oramos em delegacias, nós oramos nos hospitais. Agora, saiu num jornal outro dia, no Brasil inteiro, o pessoal da Lagoinha e outras igrejas indo para a porta dos hospitais, adorando, louvando a Deus e cantando e orando. Os doentes dentro do hospital com a mão na janela. E eles começaram a orar em todos os lugares, eles iam andando pela cidade, não tinha quase um bairro que eles não foram, orando. Aí um dia eles saíram, ele e mais 6 amigos, pastores, foram para as montanhas próximo, lá você já viu muitas vezes, são aquelas montanhas que tem muitos eucaliptos, né, tipo pinheiros compridos. E eles estavam lá numa cabana, e eles passando 5 dias orando, jejuando junto, Deus descortina para eles os planos do diabo para aquela cidade, e eles vão desfazendo todas as alianças que aquela cidade tinha com as trevas, e eles começaram a fazer isso. Em 1 mês, passou um incêndio na região, e quando pega fogo naquela região, vocês podem ver na internet mostrando aqueles grandes condomínios, casas maravilhosas de artista, pega fogo em tudo, porque vem o vento e naquelas montanhas de muitas árvores, queimou tudo e principalmente o aeroporto do ET. Queimou tudo. Logo depois veio o Serviço Americano do Imposto de Renda e levou preso o guru indiano, porque o cara não estava pagando os impostos. Logo depois veio a Polícia Federal e prendeu toda a polícia corrupta da cidade e da região. Logo depois, um amigo dele, lá um hispano, né, que tinha uma igreja, no fundo da igreja, lá é muito comum ter aquelas portas, igual você vê na televisão, de bares, né? O cara empurra, a porta abre e ela volta, assim, com uma mola. E a igreja, igual nós estamos aqui, assim, de repente começa a ouvir aquela barulheira lá fora de moto. Sabe aquelas motos que você ouve lá, 10 quarteirões daqui, você já vai ouvindo, né? Imagina 1, 2, 10, 15, 20, começou aquela barulheira. Todo mundo não conseguia ouvir mais o pastor parou,
De repente, houve aqueles barulhos, né, de moto parando, desligando, e todo mundo olha, o que é isso, gente? O que está acontecendo? Quando eles olham para trás, abre a porta, começa a entrar uns 40 mal encarados. Aquelas mulheres, homens, aquele povo sujo começaram a andar na direção do pastor. O pastor olhou para a mulher dele, olhou para os caras, olhou para cima e falou, Deus, eu te entrego meu espírito. Mas, irmãos, de repente, aqueles caras começaram a vir no altar e começaram a jogar armas, revólveres, drogas, começaram a jogar tudo, se ajoelharam no altar e pedindo ao pastor para que orassem por eles. Compromisso para conquistar. Oração, visão, plano, sentimento de urgência e compromisso. Eu queria convidar você a ficar de pé, eu quero orar com vocês. Feche os seus olhos por um instante, coloque as suas duas mãos sobre o seu coração. Queria que ninguém, por 1 minuto, 2 minutos, feche os seus olhos. Eu queria que ninguém olhasse para o outro. Eu queria que ninguém atrapalhasse o Espírito Santo de agir na vida da pessoa que está à sua volta. Você que está nos assistindo nesse momento, faça a mesma coisa. Feche os seus olhos, coloque as suas mãos sobre o seu coração. Essa palavra é para você. Essa palavra é para a sua família. Essa palavra é para o seu casamento. Essa palavra é para a sua alma. Essa palavra é para você cumprir o propósito de Deus na sua geração. Oração. Deus, eu não sei orar. Me ensina a orar. Deus, eu não sei o que fazer, eu não tenho propósito, eu não tenho visão. A oração, Senhor, eu creio, vai aquecer o meu coração, abrir os olhos do meu entendimento. E eu quero ter uma visão para a minha vida. Eu quero ter uma visão para a minha igreja. Eu quero ter uma visão para a minha família. Deus, eu tenho um sonho, eu tenho uma visão, eu tenho um projeto, eu não consigo realizar. Me dá um plano de ação. Me ajuda, Senhor Deus, a restaurar tudo que eu já fiz de errado, para que eu possa andar para frente. Deus, eu não tenho forças, eu não tenho energia, eu vivo na zona de conforto, eu sou um preguiçoso espiritual, mas eu te peço, o meu dia é hoje. Eu não quero mais deixar para amanhã, eu não quero mais empurrar as coisas, eu não quero mais deixar de acreditar 100% na sua palavra, eu não aceito doutrinas, conhecimento, entendimento, sabedoria, conhecimento deste mundo que é terreno, animal e diabólico. Eu quero crer somente na tua palavra. E Deus, em nome de Jesus, eu me comprometo nessa manhã. Eu me comprometo. Eu estava andando fora do caminho. Eu sei que eu diminuí a velocidade no que eu devia. Eu sei que eu tirei o foco naquilo que é mais importante. Mas nessa manhã eu quero mudar. Ore comigo assim, Senhor Jesus, nessa manhã, eu te louvo pela tua palavra, que saiu da tua boca, entrou nos meus ouvidos, semeou no meu coração e frutificou na minha alma. Neste momento, eu confesso o meu pecado. Eu que um dia andei nos teus caminhos e de uma forma me desviei, perdi o foco no meu chamado. Nesse momento, eu te peço perdão. Passe o teu sangue, Senhor, sobre a minha vida. E nessa manhã eu te peço, me enche com teu Espírito Santo, me dá coragem, ousadia, para fazer o que precisa ser feito. Pai, em nome de Jesus, eu me comprometo com a minha igreja, com a minha família, com o meu casamento, com os meus filhos, com os meus pais, com os meus irmãos e principalmente com o meu chamado. Em nome de Jesus. Amém. Pai Santo, nós te agradecemos por essa manhã.
Te agradecemos porque a Tua palavra é tremenda, é maravilhosa. E ela não volta vazia pela Tua fidelidade. E, Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo, Pai, sobre essa igreja. Que essa igreja, Senhor Deus, seja um motor de transformação nessa cidade. Que homens e mulheres que estão neste local possam ir muito mais além do que elas pensam, imaginam. Que o Senhor dê coragem e ousadia para elas fazerem o que elas nunca imaginaram fazer. Que elas comecem a falar o que nunca imaginaram falar. Que elas comecem a pensar, estudar, encher o coração e a mente com a Tua palavra como elas nunca imaginaram antes. Que o Senhor dê a unção do Espírito Santo para elas orarem como nunca oraram antes. E que com poder, autoridade, coragem, intrepidez, com o espírito de Elias, elas possam se levantar contra o espírito de Satanás, contra o espírito do anticristo e levantar para proteger as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes, contra toda doutrinação político, partidária, ideológica, todo conhecimento das trevas, do inferno, que proclamem salvação, libertação, transformação, quebra de maldições, quebra de todas essas fortalezas que estão nas mentes dos nossos jovens, para que estes se transformem no exército do Senhor, que levarão a igreja ao último avivamento até a vinda do nosso Senhor Jesus. E Pai, eu te agradeço pela vida do pastor Sérgio, pela vida de todos os líderes dessa igreja, pelo Espírito que o Senhor tem derramado sobre este local e principalmente pelo chamado que o Senhor colocou nessa igreja. Nós abençoamos esse local e cremos que Jesus Cristo será eternamente glorificado por cada vida que aqui está e que ainda vai entrar, para a honra e glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém.